Com um patrimônio líquido de mais de 120 milhões de euros, Phil Collins, estimado como o segundo baterista mais rico do mundo, atrás apenas de Ringo Starr, teve uma vida cheia de reviravoltas. Desde o sucesso como baterista e eventual vocalista da banda de rock Genesis até os constantes problemas conjugais, o baterista inglês Phil Collins também teve de enfrentar problemas de saúde complicados. Quais são esses problemas de saúde? Junte-se a nós neste vídeo e conheça os dolorosos problemas de saúde de Phil Collins, revelados por ele mesmo. Mas antes de nos aprofundarmos em seus problemas de saúde, é importante entender bem sua carreira e sua ascensão à fama. Phil Collins nasceu em 30 de janeiro de 1951 em uma família com fortes laços com o setor de entretenimento. Seu pai, Greville Philip Austin Collins, trabalhou como agente de seguros na London Assurance, enquanto sua mãe, Winifred June Collins, trabalhou inicialmente em uma loja de brinquedos antes de se tornar agente de reservas na Barbara Speake Stage School em East Acton. Collins era o mais novo de 3 filhos. Sua irmã Carol tornou-se patinadora profissional no gelo e seguiu os passos da mãe na agência teatral, enquanto seu irmão Clive ganhou reconhecimento como um importante cartunista. Aos 5 anos de idade, Collins recebeu uma bateria de brinquedo no Natal, o que despertou sua paixão pela bateria por toda a vida. Mais tarde, seus tios fizeram para ele um conjunto improvisado que incluía triângulos e pandeiros que cabiam em uma mala. À medida que crescia, seus pais lhe deram conjuntos de bateria mais completos e ele praticava tocar junto com as músicas da televisão e do rádio. Durante um feriado em família no Butlins, quando tinha 7 anos, Collins participou de um concurso de talentos e cantou a balada de Davy Crockett. De forma notável, ele parou a orquestra no meio da apresentação para corrigir o tom, mostrando seu ouvido apurado para a música mesmo em uma idade tão jovem. Os Beatles tiveram uma profunda influência sobre ele, especialmente o estilo de bateria de Ringo Starr. Ele também foi inspirado pela banda londrina The Action, cujo baterista ele imitava, e o trabalho deles o apresentou à soul music da Motown e da Stax Records. Além disso, o baterista de jazz e de grandes bandas Buddy Rich desempenhou um papel crucial no desenvolvimento musical de Collins, especialmente ao influenciar sua técnica de chimbal. Por volta dos 12 anos de idade, Collins começou a ter aulas básicas de piano e música com a tia de seu pai. Ele aprendeu os rudimentos da bateria com instrutores importantes, como Lloyd Ryan e Frank King. Ele considera esse treinamento crucial para sua jornada musical. No entanto, apesar de seu sucesso, Collins se arrependeu de não ter aprendido a ler ou escrever notação musical, desenvolvendo seu próprio sistema com base em sua capacidade de cantarolar melodias e traduzi-las para a bateria. Collins frequentou a Nelson Primary School até os 11 anos de idade e depois se matriculou na Chiswick County Grammar School. Lá, ele desenvolveu uma paixão pelo futebol e formou sua primeira banda, The Real Thing, com Andrea Bertorelli e Lavinia Lang como cantoras de apoio. Mais tarde, Bertorelli se tornaria a esposa de Collins, influenciando significativamente sua vida pessoal. Aos 14 anos, Collins deixou a escola para se tornar aluno em tempo integral da Barbara Speake Stage School. Ele também era amigo de infância de Jack Wild, mais conhecido por interpretar Dodger em Oliver, em 1968. Eles frequentaram a mesma escola depois que a mãe de Collins, June, notou Wild enquanto eles jogavam futebol no parque. Com todas essas influências musicais e exposição precoce, qual foi a verdadeira natureza de seu avanço no setor de entretenimento? E qual é o doloroso problema de saúde que ele revela? Continue assistindo para descobrir. Além de fazer shows e se apresentar com sua primeira banda, The Real Thing, a jornada musical de Collins continuou com bandas como Freehold, onde ele escreveu sua primeira música, Lying, Crying, Dying, e com outro grupo chamado The Charge. Phil Collins também foi ator infantil, conseguindo um papel notável na produção de Oliver, como Jack Dawkins, também conhecido como Artful Dodger. Collins teve um papel não creditado como um adolescente gritando no filme dos Beatles de 1964, A Hard Day's Night. Mais tarde naquele ano, ele conseguiu o papel de Artful Dodger no musical de West End, Oliver, ganhando 15 euros por semana e chamando-o de o melhor papel para uma criança em toda Londres. Seu tempo como Dodger terminou quando sua voz mudou durante uma apresentação, obrigando-o a falar suas falas. Em 1967, estrelou Calamity the Cow, mas deixou de atuar após uma disputa com o diretor para se concentrar na música.
Ele quase apareceu em Chitty Chitty Bang Bang em 1968 e fez um teste para Romeu e Julieta no mesmo ano, mas não conseguiu os papéis. Ela também ensinou a dançar crunch em uma campanha publicitária da Smith's Crisps. Apesar de seu sucesso inicial como ator, logo ficou claro que sua verdadeira paixão era a música, especialmente a bateria. Durante seus anos de escola, ele tocou bateria em várias bandas locais. À medida que sua paixão pela música crescia durante seus anos de atuação, ele visitava com frequência o Marquee Club, onde ajudava na lição de casa e via bandas como The Action e Yes, que o influenciaram muito. Depois de fracassar nas audições para Vinegar Joe e Manfred Mann, Chapter 3, ele entrou para a Cliff Charles Blues Band e depois para os Gladiators, tocando ao lado do colega de escola Ronnie Carroll. A entrada formal de Phil no cenário musical começou com sua participação em uma banda chamada Flaming Youth. Em 1969, ainda na adolescência, Collins e Carroll se juntaram à banda de apoio de John Walker para uma turnê europeia, o que levou à formação da banda de rock Hickory, mais tarde rebatizada de Flaming Youth. Eles gravaram e lançaram seu primeiro e único álbum, um álbum conceitual chamado Ark 2, que tratava da evacuação do homem de uma terra em chamas. Embora o álbum não tenha alcançado grande sucesso, foi bem recebido pela crítica e, desde então, tornou-se um favorito cult, em grande parte devido à fama subsequente de Phil. Percebendo que o Flaming Youth não estava destinado a durar, Phil começou a procurar novas oportunidades, o que o levou a entrar para a banda Genesis. Após a dissolução do Flaming Youth em 1970, Collins tocou congas em Art of Dying, de George Harrison, mas sua participação foi abandonada. Em julho de 1970, a banda Genesis, que havia assinado contrato com a Charisma Records e gravado seu segundo álbum, Trespass, enfrentou um revés quando o baterista John Mayhew e o guitarrista Anthony Phillips deixaram a banda. Determinados a seguir em frente, eles colocaram um anúncio na Melody Maker procurando um baterista e um guitarrista de 12 cordas. Ao reconhecer o nome do proprietário da Charisma, Tony Stratton Smith, Phil Collins e o guitarrista Ronnie Carroll decidiram fazer um teste. Na época, o Genesis era formado pelos amigos da Charterhouse School, Peter Gabriel, Tony Banks e Mike Rutherford. Collins e Carroll chegaram cedo, dando a Collins a oportunidade de nadar na piscina dos pais de Gabriel e ouvir os bateristas antes dele. Collins descreveu a música da banda como suave e harmoniosa. Em 8 de agosto de 1970, Collins tornou-se o baterista do Genesis. Depois de um intervalo de 2 semanas, a banda decidiu que Carroll não era a pessoa certa e contratou Steve Hackett em 1971. De 1970 a 1975, Collins tocou bateria e cantou como backing vocal nos álbuns e shows do Genesis. Seu primeiro álbum com a banda, Nursery Crime, contou com ele nos vocais principais em For Absent Friends. Ele também cantou More Fool Me em seu álbum de 1973, Selling England by the Pound. Durante a gravação de The Lamb Lies Down on Broadway, Collins tocou bateria em Taking Tiger Mountain by Strategy, de Brian Eno. Em agosto de 1975, Peter Gabriel deixou o Genesis, o que levou a banda a procurar um novo vocalista principal. Depois de fazer testes com vários candidatos, Collins, que estava cantando como apoio durante as audições, assumiu o papel de vocalista principal. O álbum resultante, A Trick of the Tail, foi um sucesso comercial e de crítica, alcançando o 3º lugar no Reino Unido e o 31º lugar nos Estados Unidos. A Rolling Stone elogiou a banda por transformar a saída de Gabriel em seu primeiro grande sucesso americano. No entanto, antes desse passo significativo em sua carreira, Phil enfrentou uma tragédia pessoal com a perda de seu pai, marcando um capítulo sombrio em sua vida inicial. Gravel Collins faleceu no dia de Natal. Phil, que tinha apenas 21 anos em 1972, estava apenas começando a se estabelecer como músico profissional quando seu pai ficou doente. Em seu livro de memórias, Not Dead Yet, Phil relembra que não sabia do estado de saúde de seu pai porque eles não se viam há vários meses. Ansioso por uma reunião familiar durante as festas de fim de ano, seu retorno para o Natal acabou sendo uma despedida, pois seu pai faleceu. Collins se recuperou com o apoio de sua banda e da comunidade musical, estabelecendo sua carreira enquanto lidava com a tristeza de perder seu pai. Apesar do sucesso e do estrelato, Collins enfrentou vários problemas de saúde ao longo de sua vida, começando com uma hérnia de disco na região lombar que exigiu cirurgia em 2009.
Esse problema inicial levou a mais 2 cirurgias e a uma luta constante contra a dor. Em 2015, ele revelou que foi submetido a uma cirurgia na coluna cervical para tratar a síndrome de caldequina, uma condição dolorosa que afeta a parte inferior da coluna e a área da medula espinhal. Essa cirurgia resultou em danos permanentes aos nervos, que deixaram Collins com capacidade limitada para tocar, bateria e andar, afetando gravemente sua mobilidade e habilidades. Ao longo dos anos, Collins falou abertamente sobre seus problemas de saúde, incluindo uma luta contra o diabetes tipo 2 e complicações de saúde relacionadas ao seu peso. Em 2016, ele revelou que havia desenvolvido artrite grave e problemas relacionados ao diabetes, o que contribuiu para sua perda de mobilidade. Embora esses problemas de saúde o tenham impedido de realizar algumas de suas atividades favoritas e de tocar bateria, Collins continua a ser uma figura de destaque no mundo da música. Sua perseverança e força diante de seus problemas de saúde lhe renderam o respeito e a admiração de muitos. Apesar da adversidade, Collins continua sendo um símbolo de sucesso e resiliência no setor musical.